Bom dia, pessoal. Pessoal, hoje nós vamos ver a questão a continuação que nós paramos. O mundo ele foi dividido, na aula de geografia, né? Ele foi dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Isso logo após a Guerra Fria, né? Logo após a Guerra Fria, convencionou-se, né, dividir os estados ricos do norte e os estados pobres do sul, né, em termos de hemisfério. E primeiro, segundo e terceiro mundo. Normalmente, o primeiro mundo eram os países ricos, né, Europa e América do Norte, tirando o México, né, América do Norte, quer dizer, Estados Unidos e Canadá. E os países de terceiro mundo seriam, os de segundo mundo seriam os países comunistas ou países socialistas, no caso, né, com ditaduras socialistas, certo? E o terceiro mundo seriam os países da América Latina, da América Central, né, da África e alguns países da África, da Ásia, aliás, como Bangladesh, Sri Lanka, Butão, entre outros, né? A própria Índia, ok? Então, as Nações Unidas, ela organizava esses países em função de quê? Em função do acesso à educação, mortalidade infantil, porque quando você estuda a população, que a gente vai estudar ainda esse ano, você vai ver que as pirâmides etárias, uma pirâmide etária da população, ela vai me dizer se um país ele é desenvolvido, está em desenvolvimento, ou é um país subdesenvolvido, tá certo? A pirâmide etária, ela me dá este panorama, ok? O Brasil é uma das maiores economias do mundo, caiu posições hoje, saiu, não está mais entre as 10 economias do mundo, ok? Não foi só a questão da política, ou não foi só a questão da pandemia, né, que ocasionou isso, mas a própria política econômica do governo atual, que ocasionou isto aí, né? Ok? Você não bota uma raposa para tomar conta de um galinheiro, né? É o que no Brasil acontece hoje. Você coloca um mega empresário do ramo de combustível, além de ser banqueiro do ramo de combustíveis, que é o caso do ministro Paulo Guedes, para tomar conta da economia do país. Olha o combustível como é que está, olha o gás de cozinha. O cara é do ramo, né? Sócio daquela rede de Ipiranga, né? Postos Ipiranga, né? Um dos maiores, né? Fora o banco, o BTG Pactual, que era, né, que ele está inserido nele, alguns fundos de pensões e tal. Então o cara é o cara do mercado. Então o mercado ele vai regular, ele vai trabalhar para o mercado, não é para o povo, é para o mercado. Quer dizer, quem é rico tem que ser cada vez mais rico. E quem é pobre vai ficar cada vez mais pobre. Entendeu? Essa é a política geral. É onde você tem, por exemplo, no caso dos países de subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, é você dolarizar a economia. Se você tem um eixo modal, como nós temos no Brasil, que o eixo modal é o eixo de transporte, principal rodoviário, é o principal e um dos mais caros, depois do aéreo é o rodoviário. E você tem a política de preço de combustível do jeito que está, na hora em que esses combustíveis sobem, toda a cadeia produtiva sobe também. Porque tudo é transportado de caminhão. Fora os insumos que são derivados de petróleo. Questão do plástico, principalmente. Você botou plástico, aí subiu o preço. Entendeu? Então, esse é o resultado. A maioria das pessoas, elas não procuram saber dessas coisas, né? Aplaudem, mas na hora que você tem esses aumentos abusivos, é como se você tivesse 6 aumentos em produtos da cesta básica. Porque o produto da cesta básica, minha gente, ele está livre de imposto, mas ele é transportado de caminhão. Então, se ele é transportado de caminhão, o frete aumenta, com certeza, quem produz e quem está comprando vai passar para o preço dos produtos, ok? Beleza? Então, esse é o giro da economia, né?
Simultaneamente à realidade após a Segunda Guerra Mundial, a descolonização da África e da Ásia aumenta o número de estados independentes e pobres. Por quê? Porque vocês sabem, eu falei anteriormente com vocês, que durante o final do século XIX, começo do século XX, nós tivemos o que nós chamamos do neocolonialismo ou imperialismo colonial americano. Americano não, do mundo inteiro, na verdade, do neocolonialismo ou imperialismo, no mundo. Então, esses países, depois da Segunda Guerra Mundial, esses países que eram colônias, os países, por exemplo, França, Bélgica, Itália, Alemanha, eles saíram da Segunda Guerra Mundial enfraquecidos economicamente, eles não tinham poder de manter a colônia. Então esses países começaram a se tornar independentes. Logicamente, os países eram colônias que foram exploradas a vida inteira, e quando se tornam países independentes, eles vão cair naquele ramo de terceiro mundo, naquela classificação de terceiro mundo, que são países pobres ou subdesenvolvidos, ok? E esses países da África, de maneira geral, eles vão engrossar esse contingente de terceiro mundo. Por exemplo, a Índia foi colônia britânica, se torna independente. A Índia tem uma população gigantesca. Mas, diferentemente da China, a Índia, a população, a maior parte é pobre, vive em condições não tão favoráveis. A China, por ser uma ditadura de caráter comunista, ela tem que dar apoio à população inteira. Então a população tem que ter oportunidade, a população ela tem que comer, a população tem que ter assistência médica. Vocês podem falar de tudo, Agora tem que se conhecer primeiro a China para depois você falar, Você vê uma pandemia dessa e o que houve naquela cidade de Wuhan, uma cidade na China, com milhões de habitantes. Em 11 dias eles fizeram um hospital de campanha com 1.000 leitos. Com mais 30 dias fizeram mais 3. Entendeu? E aí? Podem falar da China, mas em 11 dias fizeram um hospital com 1.000 leitos. Aqui passaram-se estados aí, muito tempo não fez. O Rio Grande do Norte não fez nenhum, Quer dizer, isso é assistência do governo, diferentemente da Índia, que ainda não chega com esse porte, entendeu? Ela não chega. Então, boa parte da população indiana, ela é pobre, ok? Na página 54 existe um mapa, para entender as economias do terceiro mundo. Então você tem vários países aí onde você tem os países de terceiro mundo de maneira geral, tá certo? Ou as suas independências, de acordo com os anos que passam, tem as independências dele, Então, um dos fatores principais para a pobreza nesses países subdesenvolvidos é simplesmente sua dívida externa, porque quando ele se tornou independente, ele teria que ter um mínimo de organização política, um mínimo de infraestrutura, já que as colônias não mantinham essa infraestrutura, tá certo? Então, eles precisavam contrair dívidas para bancar um mínimo de infraestrutura, além de que a corrupção era muito grande. Boa parte desse dinheiro, desses empréstimos, se desviaram para as contas pessoais em outros países, nos paraísos fiscais, de quem estava comandando o país, que é um crime. Você vê um país já pobre, paupérrimo, pega um dinheiro, você ainda desviar dinheiro que ia para a educação, que ia para a saúde, que ia para a segurança, que ia para saneamento, que ia para construção de casa, que ia para apoio até alimentar, a segurança alimentar da população, é um crime, São os maiores criminosos da humanidade, são essas pessoas que desviam dinheiro, então que tiram de uma área social para em proveito próprio, como agora o orçamento nosso, que se tirou da Previdência Social, se tirou do IBGE para fazer o censo, se tirou do Bolsa Família, se tirou de outras áreas, para essas emendas, agora o orçamento de 2021 do governo, o governo participando disso tudo, para quê? Para bancar emenda de político, para fazer uma obra no seu estado, para ele dizer que foi ele que fez e ganhar voto o próximo ano, entendeu? A política, infelizmente, ela é cruel, ela é danosa, do jeito que ela é feita aqui, ok? Eu sempre faço um comparativo
Não que eu seja político de esquerda, que isso fique bem claro, né? Eu não me considero uma pessoa eclética, não sou de esquerda, nem de direita, nem de centro, eu apenas analiso a coisa, a ideia sendo boa para a população, conta com o meu apoio, sendo ruim eu critico, tá certo? Então, eu sempre faço essas comparações para vocês saberem o que é que a gente está aqui, o que é que acontece, para vocês entenderem melhor o que acontece no nosso país aqui, na nossa casa, na nossa porta. E não uma coisa ficar, não, é porque está acontecendo no Sri Lanka, na Índia, na China, na África do Sul, no Zimbábue, no Guiné-Bissau, não. A gente explica e eu faço esses comparativos para vocês, pelo menos, entenderem melhor a dinâmica essa dinâmica da economia, ok? Então vamos lá. Então essa dívida externa, essas nações que tornaram, essa dívida externa pesou muito, né? No dinheiro desses países, porque para pagar a dívida externa você tem que ter um país que só paga juro há anos, que não tem dinheiro nem para bater um pedaço. Você está entendendo? Porque contraiu muita dívida externa, muito dinheiro emprestado. E esse dinheiro se desviou, não foi para onde deveria ser, de onde deveria estar, né? As nações subdesenvolvidas, normalmente elas são pobres e rurais, né? São pobres e rurais. As desigualdades são gritantes e crescentes em todos os níveis. Tem um comentário aqui que diz: os números da dívida 2012 falam por si e demonstram a que ponto é necessário e urgente mudar radicalmente o sistema, né? Ele diz: à luz desses dados será possível desenhar um horizonte de resistência coletiva na qual os excluídos, onde quer que vivam, tomarão consciência que o seu sofrimento tem causas, mecanismos e agentes comuns e se identificarão com a totalidade solidária, os 99%, ou seja, dos excluídos do mundo, porque você tem uma gama de países muito pequena que é desenvolvida, a maior parte é subdesenvolvida e precisa atingir um desenvolvimento humano mínimo, principalmente os países da África e alguns países da Ásia, principalmente. É mínimo, desenvolvimento humano mínimo, a questão da qualidade de vida do ser humano, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à moradia. Isso não é favor, isso está lá na carta, né, dos direitos, né, dos seres humanos da ONU, dos direitos das pessoas, está lá, né? É universal, isso é universal, qualquer ser humano tem direito a isso, você está entendendo? É uma coisa universal, não é favor de ninguém, ok? Ele diz assim: um novo glossário para a leitura do mundo. Não é que a realidade descrita anterior tenha se desmanchado, né? Mas com o processo da globalização, por exemplo, Tchecoslováquia, que era República Tcheca, Sérvia, República Tcheca e Eslováquia, pronto. Então elas se separaram em dois países, era Tchecoslováquia. Então, República Tcheca e Eslováquia. Como o país é menor, é mais fácil de administrar, né? Porque se transformam em países menores. Por exemplo, a Iugoslávia se dividiu em Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Montenegro, certo? E é mais fácil, região autônoma do Kosovo, e é mais fácil esses países, como eles se desmembraram, né? Eles se tornaram menores, então é mais fácil administrar uma área menor do que uma área maior, né? Por exemplo, o ano retrasado teve um plebiscito para tentar dividir-se a população, o estado do Pará, que é um dos maiores do Brasil, né? Enorme, né? Um dos maiores, dividir ao meio, né? Aí a população não quis que o estado do Pará permanecesse. Burrice, porque se você divide em dois, então é criado outro estado. Esse outro estado vem verba federal para esse outro estado. É mais fácil administrar um pedaço pequeno do que um pedaço grande, entendeu? Uma terra muito grande, e tem muitas áreas de vazio no Pará, vazios demográficos, né, devido à floresta, etc. Mas o povo, infelizmente, vai pelo caminho mais difícil, tá certo? Porque não se explica ao povo que um estado menor é mais fácil de administrar.
Só diz, olha, você vota aí se quer ou não. Aí a turma do não quero, porque como é maior, vem mais dinheiro, é a turma do dinheiro, aí passa a ideologia que é melhor ficar do mesmo tamanho, entendeu? Essas coisas que eu não me conformo, é isso? Ele diz o seguinte, a proporção de pessoas que passam fome continua a ser maior na África subsaariana, que é a África que fica ao sul do deserto do Saara, tá certo? Ok? Em 2/3 das pessoas subalimentadas. Isso em função de quê? Da monopolização das terras aráveis para o desenvolvimento de biocombustível, ou seja, as empresas compram essas terras para desenvolver produto para exportação, em detrimento de quê? Em detrimento das áreas para produto de subsistência. Então aquelas pessoas, aqueles agricultores mais pobres, eles não têm condições mais de readquirir a terra, porque as empresas vão comprando, e muitas vezes num sistema de grilagem, ou seja, expulsando os agricultores e tomando conta das suas terras, entendeu? Obrigando eles a assinar, porque senão a família morre todo mundo, entendeu? Esse é o sistema de grilagem. No Brasil tem muito, principalmente no Pará, onde eu acabei de dizer a vocês, tem muita na Amazônia, grilagem de terra, né? Aí você associa isso, aí tem a diminuição da colheita, já que se vão plantar para produto de exportação, fazer biocombustível para exportar, né? E as mudanças climáticas, resultado, você tem um exército imenso de pessoas passando fome nessas áreas, principalmente em algumas áreas da Ásia e praticamente quase em toda a África, tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Tem um exercício na página 55 para vocês fazerem, tá certo? Ok? Então, ficando por aqui, até a próxima.